tomar aquela pesquisa que a gente fez na aula passada sobre os países campeões do mundo, certo? Então, aqui nós tínhamos que a primeira Copa do Mundo de futebol foi realizada em 1930, no Uruguai, o local, né? E as seguintes Copas, elas aconteceram a cada 4 anos, com exceção do período da Segunda Guerra Mundial, que foi entre 1942 e 1946, tá? Então, elas foram canceladas. O quadro a seguir indica aqui, ó, a quantidade de vezes que cada seleção foi campeã. Então, a seleção do Uruguai, a gente viu aqui, ó, em 1990, foi a primeira, né? Aconteceu no Uruguai, e quem foi campeã? O próprio Uruguai. E 4 anos depois, ó, 1934, a Copa aconteceu na Itália e a própria Itália ganhou, certo? E nesse caso, os campeões eram, em primeiro lugar, o Uruguai, e agora a Itália também era campeã. Depois de 4 anos, a Copa aconteceu na França. E quem foi campeã? De novo, a Itália. Então, nessa vez aqui, a Itália ela foi bicampeã, tá? Ela é campeã mundial agora. Era primeiro lugar em tudo, né? Aí aconteceu o período, né, de mudança, de 38 a 50, que foi o período que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, e aí ficou sem Copas. Mas aí, em 1950, foi o Brasil o lugar onde aconteceu a Copa. Quem ganhou? O Uruguai. E aqui o Uruguai se iguala à Itália. As duas são bicampeãs mundiais. Depois, 4 anos, a Copa aconteceu na Suíça e quem ganhou foi a Alemanha. 58 foi na Suécia, quem ganhou foi o Brasil. Foi a primeira vez que o Brasil é campeão. Ele é a primeira vez aqui e, no final das contas, né, depois de tantos anos, 2018, por exemplo, se a gente for contar, o Brasil, ele foi pentacampeão, certo? E aqui a gente tem, olha, os campeões ao longo desses anos, de 1930 a 2018. E a gente montou aqui uma tabela, certo? Essa tabela é importante a gente fazer a leitura. Aqui eu contei, a gente contou quantas vezes o Uruguai foi campeão, que aqui foi 2 vezes, a Itália foi 4 vezes, a Alemanha 4 vezes, o Brasil 5 vezes, a Inglaterra 1 vez, a Argentina 2 vezes, a França 2 e a Espanha 1. Eu convido vocês a fazer essa verificação aqui, ó, conta depois pra gente e verifica se essa tabela está correta, tá bom? Ok, sabendo que nós temos essa tabela, é a partir dessa tabela, gente, que vamos construir, olha, a gente vai construir, deixa eu voltar aqui, a gente vai construir o gráfico de barras desta tabela aqui, ok? Vamos lá. Então, quando a gente tem aquela tabela, tá, eu consegui montar aqui um gráfico de barra. O gráfico de barra é uma representação visual melhor, tá? Para vocês terem noção de comparar todos os números. Isso, quando os números são muito grandes aqui, nessa tabela fica muito mais fácil a visualização, tá? Aqui eu consigo ver que o Brasil foi o que mais foi campeão e a Espanha e a Inglaterra os que foram menos campeões, tá? E eu ainda vou fazer algumas perguntas, por exemplo, qual o país que mais foi campeão? Aí vocês vão colocar aqui, ó, o Brasil. Quais seleções obtiveram o mesmo número de vitória? O mesmo número de vitória foram esses dois, ó, e esses dois, tá? Então, foi Itália, Alemanha, Itália e Alemanha e Argentina e França. Você vai botar aqui, ó, Itália e Alemanha e Argentina e França, certo? Aí, número 3, quais elementos observamos no gráfico de barra? Temos alguns elementos importantes. O primeiro elemento, olha, é chamado de título. É um elemento muito importante. O título é que nos dá a informação de que se trata o gráfico. Outra informação importante é a fonte, certo? A fonte é se é confiável essa pesquisa. Se quem fez a pesquisa é um órgão relevante, importante e que não está provocando fake news, ok? Outras informações importantes no gráfico são os eixos vertical e horizontal, certo?
Aqui, ó, o horizontal fala sobre os países, ó. O horizontal, o eixo horizontal fala sobre os países que foram campeões. E o eixo vertical fala sobre as quantidades de copas vencidas. Então, são esses os termos importantes. Então, são o título, tá? 2, os eixos. 3, a fonte, que são os mais importantes, tá certo? Vamos a um outro tipo de gráfico. Aqui eu já tenho um gráfico, outro tipo, né? E que diz o seguinte, olha. A turma de Caio organizou uma rifa. O gráfico mostra quantos alunos compraram o mesmo número de bilhetes, tá? Então, aqui eu tenho o número de bilhetes, ó, no eixo vertical, e aqui eu tenho o número de alunos que compraram o bilhete. Então, por exemplo, o bilhete 4, tá, foi comprado por 4 alunos. O bilhete 3 foi comprado por 8 alunos. Tá vendo aqui, ó? O bilhete 5 foi comprado por 12 alunos. Vocês estão entendendo a lógica? Ótimo. Então, aqui são os bilhetes comprados. Então, na verdade, nós temos 5 tipos de bilhetes, ok? Quantos alunos compraram 3 bilhetes? Então, número de alunos, eu vou olhar para cá, ó. E vou olhar o 3 bilhetes, olha. 3 bilhetes, número de bilhetes. Quem comprou 3 bilhetes? Foram 8 alunos, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, 8 alunos. Quantos alunos compraram 2 bilhetes? 2 bilhetes foram 16 alunos. Tá vendo aqui, olha? 2 bilhetes foram 16 alunos. Eu vou olhar aqui, ó, 16 alunos. 4 bilhetes foram 4 alunos. 4 alunos. 5 bilhetes foram 12 alunos. 12 alunos. Outra pergunta importante: quantos bilhetes foram vendidos? Quantos bilhetes foram vendidos? Então, foram aqui, olha. Aqui 20 alunos compraram um bilhete, certo? Então, aqui eu consegui comprar 20 bilhetes. 20 bilhetes. Mas, aqui, ó, 16 alunos compraram 2 bilhetes. Então, quantos bilhetes eu vendi aqui? 2 bilhetes, tá? 2 vezes 16 foram 32 bilhetes vendidos. Então, mais 32 bilhetes. Ok? Então, 32 bilhetes. Aí, aqui nós temos 32 bilhetes. Aqui, olha, 12 pessoas compraram 5 bilhetes. 12 vezes 5 vai dar 60 bilhetes. Então, mais 60. Aqui, olha, 8 pessoas compraram 3 bilhetes. Então, 8 vezes 3, 24. 24 bilhetes. Tá? Aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 16 bilhetes. Quando eu somar isso aqui tudo, ó, 20 mais 32 dá 52. 52 mais 60, 102. 102 mais 24, 126. 126 mais 16. 126 mais 16 dá 152 bilhetes. Certo? E aí o que acontece? Eu tenho 152 bilhetes vendidos. Letra C. Quantos alunos já compraram bilhetes da rifa? Aí aquele que sabe quando é de alunos. Então, aqui eu tenho, olha, 4 alunos, mais 8 alunos, mais 12, mais 16. Vamos somar isso, ó. 4 mais 8, mais 12, mais 16, que vai dar 60 alunos. Ok? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ah, faltou 20 aqui, ó. Mais 20, tá? Que é esse aqui, ó. Faltou esse. Mais 20. Então, aqui vai dar 32, 36, 44, 60. Perfeito. E assim eu tenho uma informação importante retirada do gráfico de barras, ok? Vamos ver outro tipo de gráfico de barra que a gente pode analisar. Aqui é um gráfico de barra que indica o número de nascimento em certa idade,
em certa cidade no primeiro semestre de 2019. Nascidos no primeiro semestre de 2019. Aqui eu tenho o número de nascimentos, certo? E aqui eu tenho os meses. Então, por exemplo, em janeiro nasceram 23 bebês, certo? 23 crianças. Em fevereiro foram 21 crianças. Em março foram 22. Em abril foram 25. Em maio foram 21. E em junho foram 24, ok? Aí a letra A, vamos às soluções. Qual é o título do gráfico? E qual a importância do título no gráfico? O título do gráfico é Nascimento no primeiro semestre. Nascimento no primeiro semestre de 2019. Qual a importância? A importância desse título é nos dar o significado da informação. Qual é a importância? Informa o tema principal. Certo? Aí, letra B. O que informa o eixo horizontal e o eixo vertical? Vamos lá. O eixo horizontal informa os meses e o eixo vertical informa o número de nascimento. Ok? Letra C. Quantos nascimentos houve nessa cidade no primeiro semestre? Aqui eu não tenho o número de nascimentos, então aí eu vou somar, olha, eu vou somar 21 mais 22 mais 23 mais 24 mais 25. Quando eu somar isso, eu vou ter 136 nascimentos, ok? 136, certíssimo. Letra D. Em que mês foi maior o número de nascimentos? Aí eu consigo ver, olha, o topo de todos é o mês de abril, olha, tá vendo? Que mês? Mês de abril. Ok? Letra E. Em que mês foi o menor? Olha, não houve um menor, né? Porque teve 2 menores. Então, foram 2 meses que eu tiver o menor, que foi fevereiro e maio. Ok? E agora é com vocês, gente. Eu quero que vocês leiam essa informação. Veja, tem uma informação sobre o tema principal. Ó, de acordo com o relatório de monitoramento global de educação para todos da Unesco, 10 países, olha, foram 10 países, são responsáveis por quase 3/4 do número de analfabetos do mundo. Gente, analfabetos são aquelas pessoas que não conseguem escrever o próprio nome e nem ler nada, muito menos fazer continhas de matemática. Isso são analfabetos. Estima-se que o número de analfabetos em 2015 tenha sido de 743 milhões. Veja, é global, isso é no mundo inteiro, tá certo? Analisando o gráfico abaixo, responda. Aí aqui eu quero, tá vendo aqui o gráfico? Aqui eu tenho, olha, os países que foram pesquisados, Índia, China, Paquistão, aqui tem o Brasil, tá vendo? O Brasil tá aqui. Esses são os países. E aqui, olha, são os adultos analfabetos em milhões, tá? Em milhões, ou seja, na Índia existe um pouco mais, ou 255 milhões de adultos analfabetos. É o país que tem, aqui nessa pesquisa, é o país que mais tem analfabetos. Aí, perdendo para a China, que também tem muitos analfabetos, por incrível que pareça, 50 milhões. No Brasil, nós temos quase 20 milhões de analfabetos, tá? E no Brasil tem mais analfabetos do que o Congo, tá? Que é um país que fica lá no continente africano.
E aí a gente tem isso aqui nessa informação do gráfico. Então eu quero que vocês respondam essas 5 perguntas, tá? Relacionadas a esse gráfico de barra. Se vocês conseguirem escrever esse gráfico de barra no caderno, vai ser melhor, ok? Fiquem com Deus.